já fica meio complicado, porque esse óculos é só para longe, para miopia. Vamos lá, gente. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1 e 2, o tema do nosso estudo nesta noite: amor, o maior dom de Deus. Diz assim a palavra do nosso Pai: ainda que eu fale as línguas dos homens. Olha lá, esse versículo eu poderia ter colocado também semana passada, né, Viviane? Já que eles falam, não, as línguas espirituais não são espirituais, são línguas apenas estrangeiras, né? Línguas de homens. Não, Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo, o sino. O símbolo é o sino que retine, ou seja, você segura ali o badalo e não deixa ele bater para ele fazer o som do sino. Então ele falou, então não adianta, se você profetizar, falar em línguas, pular no poder, dar revelação, visão, você fizer tudo, se não tiver amor, não adianta absolutamente de nada. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, olha lá, se não tiver amor, nada serei. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai santo e bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado por esse momento, que agora esses minutos sejam minutos de revelação, onde teu Espírito fale à igreja. Nos ensina, Pai, nos capacita, realmente nos dá a tua sabedoria, a mim no altar para pregar, e aqueles que ocupam os lugares nesse salão, que possam também ouvir no seu coração esta mensagem, segundo o teu querer e tua vontade. Fala-nos em nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja do Senhor, bendita em Deus, diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, eu quero nesta noite trazer uma palavra como se fosse uma pequena continuação daquilo que nós ouvimos aqui no domingo passado. Tivemos aqui no domingo de ceia do mês de maio de 2025 uma palavra que eu tenho certeza, eu não sei, eu imagino que pelas pessoas como falaram comigo no final do culto, que o que elas ouviram foi tremendo, né? Ou eu mesmo é que estou criando uma expectativa muito grande dentro daquilo que possa não ter sido. Mas para mim foi uma palavra poderosa, foi uma palavra maravilhosa, foi algo que edificou, acredito que não apenas a minha vida como pregador, mas também daqueles que ouviram, porque aquilo ali foi Bíblia pura, né? Se a gente dissesse assim, tivesse torcido ali aquele culto, se a gente dissesse assim, como se fosse um pano, torcesse aquele pano, o caldo que saiu dali foi Bíblia pura, né? Mesmo a pessoa que não é crente, que estava aqui, e aquilo que possa ter ouvido, diz assim, poxa, o que esse cara está falando realmente tem tudo a ver com o que está na Bíblia. E essa foi a minha intenção, e foi a minha missão, mas não deu para a gente terminar a mensagem, até porque é muito grande o assunto, é muito profundo o assunto, para que em 51 minutos, como foi a mensagem do domingo passado, eu pudesse trazer toda a riqueza daquela palavra. É impossível isso aos olhos humanos, né? E hoje também se torna impossível você destrinchar tudo aquilo ali, porque você tem que fazer com cuidado, para que não haja engano e não haja erro. É como se você tem que ser cirúrgico, né? Você tem que fazer cirurgia. Quando a gente imagina de um cirurgião vascular, de um neurocirurgião, e quando ele está na universidade, na faculdade de medicina, ele opera em cima de linha, em cima de um arroz. Você já imaginou? Está ali o cidadão ali com os seus instrumentos cirúrgicos, ele está aprendendo a fazer uma cirurgia numa área do cérebro, do coração, de uma veia, de uma artéria, e ele está usando os instrumentos cirúrgicos em cima de um grão de arroz, para poder não matar a mim e a você. Então, eu diria que a palavra é a mesma coisa. Você tem que ser cirúrgico, porque senão você entra no of the king, the power, the man, the best, e as pessoas elas vão sendo enganadas por isso.
E assim como eu conheço pastores, homens de Deus, homens que dão a vida, homens que amam a obra, homens sérios, que estão sobre o altar e que pregam a palavra, às vezes nesse meio surgem pilantras, né? Surgem estelionatários, famosos 171, que estão ali apenas para roubar o dinheiro das pessoas. Mas isso não apenas a respeito da igreja, isso em qualquer área da vida. Tem bons profissionais, tem maus profissionais, tem homens vocacionados e tem homens que não são vocacionados. E que pegam a Bíblia, né, pegam o estudo bíblico para enganar. E isso não é de hoje, já vem desde antes de Jesus. Então a gente precisa entender quais são os dons espirituais, até para que você possa buscá-los de uma forma correta. Mas eu não posso falar de dons espirituais sem falar da questão do principal, que é o amor. Porque Jesus, ele era assim, ele pregava a verdade, mas ele pregava no amor. Jesus, o que nós vemos hoje, grande parte das igrejas, até daquela turma que usa, né, eu não posso falar muito aqui na questão da palavra, para não cair o nosso vídeo do YouTube, mas aquela galera que tem um arco-íris como símbolo, que você sabe disso, né? Então o que acontece às vezes ali com aquele povo? É que eles falam, não, a igreja condena, mas Jesus ama. Sim, Jesus ama a todos. Jesus recebe a todos, porque Ele é amor. Ele é amor ou não é? É, mas a Bíblia diz em Hebreus que Ele é fogo o quê? Consumidor. Então, as pessoas, elas só querem olhar para Jesus o lado do amor. Mas você tem que entender, o João, ele falou aqui de uma forma muito interessante e certa. Para as bênçãos chegar, você tem que ter algumas renúncias. Jesus, ele disse que aquele desse mundo que ele quiser a vida eterna, ele tem que perdê-la. Isso é o amor. Foi o que Jesus fez por nós. Jesus foi pisado, Jesus foi humilhado, Jesus foi crucificado, Jesus sofreu uma dor no corpo, a dor da morte, terrível. O coração dele, dizem os historiadores, que o coração dele estourou, né, pelo sofrimento da cruz, a dor na cruz. O coração, Jesus morreu num infarto, onde o coração dele explodiu, tamanha foi a dor no seu corpo. Ele passou aquilo tudo. Eu pergunto a você, como filho de Deus da manifestação que ele era, ele precisava passar por aquilo? A própria Bíblia diz, se ele quisesse, ele poderia ter chamado os anjos, ter acabado com todo mundo? Poderia ou não poderia? Pô, mas ele resistiu, ele renunciou, meu amigo. Ele renunciou. Você só vai ressuscitar, você só vai crescer na vida, você só vai alcançar o que você deseja se você renunciar. Para você ter o apartamento próprio, você vai ter que renunciar a muita coisa para poder pagá-lo. Se você quer fazer uma faculdade, se você quer crescer, se você quer avançar, estudar, passar num concurso público ou na sua faculdade, o que for, vai ter final de semana que você não vai poder sair, porque você vai ter que renunciar. Hoje é o dia das mães, eu poderia ter ido para o Rio, ficado com a minha mãe, mas eu preciso fazer a obra de Deus, então eu preciso renunciar a alguma coisa. Então há coisas que a gente renuncia, para que lá na frente a gente tenha as bênçãos. Isso é o que? Demonstração de amor. Demonstração de amor. Então, quem ama, renuncia. Vai renunciar a alguma coisa, gente. Não tem jeito, vai renunciar a alguma coisa. Você que é casado, você vai renunciar à sua vida de solteiro. Ah, mas eu tenho uma colega lá no trabalho que ela me pede carona todo dia, 3 vezes. Não vai poder, cara. Por mais bonita, maravilhosa que ela seja como for, se você está namorando, se você está casado, você vai ter que renunciar. Tem que renunciar, porque quem ama, renuncia. Renuncia. Então eu queria falar sobre isso com vocês aqui nessa noite. Sobre a questão, semana passada nós falamos sobre as manifestações do Espírito. E hoje no amor, como renunciar?
se é um dom de Deus também. Renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso desejo, renunciar àquilo que nós queremos, porque a gente ama. E repito, toda demonstração de amor tem que ter uma renúncia. Para aquilo que tem valor, nós temos uma renúncia. Eu estou brincando aqui com o jovem que está chegando aqui com a Rebeca, como eu falo com outros jovens aqui na igreja. Eu sempre falo, gente, a época do namoro é a renúncia. O fogo pega, mas você tem que renunciar. Para quê? Para que seu casamento seja uma bênção. Porque senão vai ser mais um igual do mundo. Você tem que renunciar. O amor exige essa renúncia. Então não ama. Porque amor exige renúncia. E aí eu estava procurando na Bíblia, que texto que eu poderia falar sobre isso? Sobre alguém sendo um testemunho e que passou por momentos difíceis, mas que viu a glória de Deus. Eu fiquei procurando. E eu não me lembro de, como pastor, ter pregado sobre ele. Eu me lembro, antes de estar aqui na igreja, de pregar. Mas ele na igreja, realmente, eu até fui procurar em mensagens antigas e eu não encontrei. De repente, eu não sei se você vai lembrar. Eu não lembrei. Eu acho que, como pastor, eu nunca falei sobre Estevão. Sobre aquele discípulo que foi apedrejado. Então, hoje eu quero falar. Semana passada falamos sobre a manifestação do Espírito. Agora, hoje eu vou te mostrar o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Coloca aí para a gente Atos capítulo 6, versículo 1. Vou te mostrar que ele era um diácono, né? Como a gente tem aqui na igreja. Onde que surgiram os diáconos como você, Josimar? Surgiu aqui, ó, nessa passagem. Os diáconos da igreja. Igreja evangélica, igreja católica, elas têm os diáconos, né? Eu nem sabia, aprendi a semana que tem os papas diáconos, cardeais, diáconos, cardeais, presbíteros e os bispos. Os cardeais bispos são aqueles que votam para ter alguém como papa, né? Então são os diáconos. Olha onde é que surgiu os diáconos, Josimar. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração. Helenistas são gregos. Então Estevão era grego, tá? Ele era grego, de família grega, helenistas, contra os judeus, os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição das cestas básicas, pastora Vera. Então, Jesus, ele tinha um ministério da palavra e tinha um ministério que ajudava as pessoas com alimento, os da fé. E o que estava acontecendo? Os discípulos estavam indo pregar a palavra, pregar a Bíblia, e eles estavam esquecendo ali das viúvas. Ou seja, vamos dizer assim, dentro da igreja, eles estavam pregando, mas as demais coisas da igreja estavam passando necessidade. Tanto as pessoas quanto os trabalhos da igreja. Arrumar a igreja, preparar ela para o culto, não estava legal, não estava bacana. Os discípulos não estavam dando contas. Então o que eles tinham que fazer? Separar os diáconos. Então eles iam cuidar da pregação da palavra e os diáconos iriam cuidar da igreja. Então foi isso aqui que aconteceu. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então ele estava dizendo isso. É que nem eu aqui, eu sou o pastor da igreja. Então eu não posso ficar aqui preocupado, né, hoje a igreja está a 50%, 60%. Então quando a igreja está lotada, eu não posso ficar aqui do altar. Ô Josimar, ô Selma, ô Marcelo, Viviane, poxa, vê aqui uma cadeira para o irmão que está chegando, para o irmão que está... Eu não posso, eu tenho que estar aqui despreocupado para pregar a palavra. Se a água ali acabou, não sou eu que tenho que ficar de olho se a água está acabando. Se lá o banheiro, alguém sujou o banheiro. Então, há na igreja os diáconos para isso. Então foi o que os discípulos disseram. Não é razoável que a gente venha deixar a preocupação da palavra de lado para que a gente venha cuidar dessas outras coisas. Então por isso foi instituído os diáconos. Diz o versículo 3: mas irmãos, aí agora, olha lá o que os apóstolos fizeram: escolhei dentre vós 7 homens. Como é que tem que ser um diácono, uma diaconisa? Olha lá: de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos a eles estes serviços. Então a igreja tem o pastor,
tem os presbíteros, que são aqueles que auxiliam na palavra, e tem os diáconos. Versículo 4: e quanto a nós, vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Então aqui nasceu esse sistema da igreja que a gente vê hoje. Versículo 5: o parecer agradou a toda a igreja, a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, o prosélito da Antioquia. Esses aqui foram os primeiros diáconos da igreja. Esses caras aqui foram os primeiros separados. Diz o versículo 6: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. O que a gente faz aqui quando a gente recebe os diáconos, né? A gente coloca sentadinhos aqui no altar e a gente então impõe as mãos e lhes consagra diáconos. Esse rapaz, Estevão, dizem os historiadores que ele tinha entre 20 e 25 anos de idade. Interessante isso, né? A gente olha aqui para o João Vitor, a gente olha para o Gileade. Rapazes de 20 a 25 anos, cara, que não estão como o mundo, com TikTok na mão. A Mayla, com um pouco mais de 20 anos, a Rebeca, TikTok, né? A Gisele, o ridículo que eu fiz, né, Gisele? Você vê, aqui, ó, está sentada diante do computador, fazendo. Então, vocês que são os jovenzinhos da igreja, né, ali entre 20 e 25 anos, são os mais jovens, olha aqui Estevão, um dos primeiros diáconos. Também eles não ficavam fazendo isso de frente do TikTok, não era da balada, não era da noite, não era de beber a Heineken, não era de nada disso. Ele era diferente, como vocês são diferentes. Chega para a conquista que vocês têm hoje, olha para os jovens da sua idade, Gisele, olha para os outros jovens aí fora, como vocês são diferentes. Estevão também era diferente. Ele tinha entre 20 e 25 anos, ele era um garoto cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, separado, e já era diácono dentro da igreja. Olha lá, como diz a palavra. Versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, o que ele fazia, gente? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele era um cara que ele era diácono, mas ele fazia coisas maravilhosas, pregando a palavra. Ele pregava de forma poderosa, e os milagres aconteciam através das mãos de um jovem de 20 anos. Ele era um diácono dentro da igreja, e ele era, porque as pessoas acham assim, Jesus tinha 12 apóstolos. Então, irmão Antônio, quando Judas suicidou-se, ficaram quantos? 11. Precisava colocar um no lugar. E eles escolheram um homem chamado Matias, para ficar no lugar de Judas, para completar os 12 novamente. Só que esses 12 eram os 12 que ficavam aqui à volta, né, vamos dizer assim, de Cristo. Mas ele tinha mais 70 discípulos que formavam a segunda fase do discipulado de Jesus. Estevão estava entre esses 70, que viram também Jesus ascender aos céus. Então, tinha esses outros 70 à volta dos 12. E aí, esse Estevão, com 20 anos, se destacava dos demais. E diz o versículo 12... levaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, pegaram ele, o arrebataram e levaram até o tribunal, gente. Ou seja, quem é de Deus, quem tem o poder de Deus, incomoda. E um menino de 20 anos, eles tentaram calar Jesus, prenderam Jesus, levaram Jesus lá para o Supremo, que você sabe qual é hoje aqui no Brasil, né? Pegaram Jesus, levaram para o Supremo. Aí prenderam Jesus e o mataram. Aí o que eles fizeram? A gente não pode deixar continuar isso não. Pegaram um moleque de 20 anos e disseram, vamos levar para onde? Para Xandão, no Supremo. Fizeram a mesma coisa com Estevão. Pegaram ele
e o prenderam. E o que fizeram, Gisele? Versículo 13. Apresentaram, olha lá, gente, isso não vem de hoje, isso já vem há 2000 anos. Apresentaram falsas testemunhas. Os caras foram falar mal de Estevão, um garoto excelente, um garoto show de bola, pregador da palavra, pregador de Cristo, que fazia sinais da parte do Senhor. E eles vieram e depuseram falsamente, e eles falaram assim, ó, esse homem, falando de Estevão, não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, igualzinho hoje. Eles vão na lei e eles mudam a lei, eles interpretam a lei do jeito deles. A lei está ali, mas eles interpretam do jeito deles. Isso não é de hoje, em 2025 no Brasil, isso já vem desde aquela época. Olha lá, testemunhas falsas, e os juízes estavam distorcendo a lei para poder condenar Estevão. E olha o que aconteceu, versículo 14: porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés, ele nos deu. Então olha como é que eles se levantavam, versículo 15, que diz, todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de quem, gente? Como o rosto de? Gente, isso é maravilhoso. Isso aqui é que é o cristianismo, pastora Vera. Estavam falando contra ele, estavam o atacando, estavam apontando a mão para ele, os dedos, falsa testemunha, usando a lei de forma errada contra ele, mas o rosto dele não mudava. O rosto dele continuava o mesmo. Quem olhava para ele via um rosto de anjo. Ou seja, olha o que é você ser cristão. Olha como é que é diferente. As lutas estavam vindo sobre a vida dele, as batalhas sobre a vida dele. Um menino de 20 anos sendo apontado, acusado, mas o seu rosto era diferente. Porque o rosto, gente, é que nos identifica quem somos. Ontem eu vi algo interessante na internet. Eu vi que na escola essa semana, de repente você viu que viralizou, acho que esse vídeo, as criancinhas debaixo de uma mesa, e as mães tinham que entrar na sala e ver seus filhos pelos pés, e reconhecer quem eram os seus filhos. Né? E eles chegaram, as mães chegaram, e todas acertaram pelos pezinhos de seus filhos quem era o seu filho. A mãe consegue fazer isso com o filho. De repente o pai eu não sei, outros eu não sei. Se eu de repente colocar as minhas mãos aqui com outros irmãos da igreja, eu não sei se você vai conseguir reconhecer as minhas mãos. Eu espero que até a pastora consiga, né? Reconhecer. Mão de inglês, fina, dedos longos, né? Eu sou Paraíba, mas aqui dentro é inglês, ô irmã Miriam, aqui ó, mão de inglês, dedos longos, finos, né? Então, às vezes pode ser que alguém não te conheça pelas mãos, pode ser que alguém não te conheça pelos braços, pelos pés, mas o seu rosto, quem te conhece, porque o rosto é a nossa identidade. Repito, ele ali estava sendo atacado, ele sabia que ia ser morto, mas as afrontas não mudaram o rosto dele. Ou seja, o que eu e você estamos passando não pode mudar o nosso rosto, não pode mudar a nossa identidade, não pode mudar quem nós somos, mesmo que estejamos sofrendo, não pode mudar. Diz o versículo Atos 7,54, eles, depois você vê em casa Atos do 7, do 1 ao 53, se você puder, leia em casa, que foi a pregação de Estevão na hora do julgamento. Ele pregou na hora do julgamento. Em 53 versículos você vê em casa. Quando ele terminou de pregar, você acha o que, meu amado? Que os caras, pastora Vera, do cão mesmo, como eu falei, cananeus, né? Ouvindo tudo aquilo que Estevão pregar, do versículo 1 ao 53 de Atos 7, quando ele acabou de pregar, que ele falou, Rebeca, assim seja, assim disse o Senhor, olha o 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se
no seu coração. Eles ficaram loucos com aquilo que Estevão pregou. E rilhavam, gente, eles apertavam os dentes assim, ó, de ódio, de raiva com aquilo que Estevão pregou. Olha lá, eles rilhavam, eles fechavam as mãos. Como é que ele prega isso? Como é que ele fala isso? Rilhavam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas Estevão, aleluia, olha só, cheio ainda do Espírito Santo, ele olhou para os céus, e o que ele viu, gente? A glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, né? Ele viu quantas pessoas no céu? Ele viu quantas, Josimar? Uma, porque Jesus é o próprio Deus. Esse direita do grego é destra. Ele não viu ali Deus e Jesus, ele viu Jesus à sua direita. A sua direita é como o salmista fala, né? A sua destra, a sua direita faz proezas. Ele viu o próprio Jesus como Deus em glória, né? Ele viu Jesus em glória, à sua direita. Ele viu a direita, ele viu a destra de Deus, a destra poderosa, né? Eu espero nunca ter que mais precisar, mas se eu brigar com alguém, eu não vou usar a esquerda, porque eu não sou canhoto. A minha destra, a minha força, o meu poder está na minha mão direita, no meu braço direito. E foi exatamente isso que Estevão viu. Estevão viu Jesus e viu a sua força, e viu a sua direita, e viu a sua glória, e viu o seu poder, porque isso aqui foi traduzido de forma errada para o português, que foi isso que Estevão viu, irmã Miriam. Ele viu Jesus e ele viu a sua direita, ele viu a sua destra, ele viu a sua glória, né? É o que ele viu a glória de Deus. Olha lá, ele não viu Deus, ele viu a glória. E ele viu Jesus com a sua destra, a sua direita. Versículo 56, e disse, olha só, depois que ele pregou aquilo, os caras estavam irritados com ele. Ele disse assim, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Como é que estava Jesus? Como é que estava Jesus? Amados, sempre que eu e você somos afrontados, mas o nosso rosto não muda, Jesus fica em pé para nós. Amém. Jesus, ele se levanta para nós. Sabe ele conseguiu, Viviane, a atenção de Deus no trono. Ele estava apanhando, estava sofrendo uma injustiça. Na hora em que ele estava começando a saber que ele ia morrer ali, Jesus se levantou no trono, amados. Que coisa maravilhosa, né? Ah, e outra coisa, ele ia ser o primeiro mártir do cristianismo, porque olha o que aconteceu, ele viu Jesus em pé, não, bota o próximo, 57, aí ele diz assim, eles porém clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes partiram para cima dele. Quando ele falou, eu estou vendo Jesus e a sua glória, estou vendo os céus abertos, eles partiram para cima de Estevão, para matá-lo mesmo, para começar a bater nele mesmo. Um jovem de 20 anos fazendo essa confusão toda no meio lá dos religiosos. Versículo próximo, 58, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem perseguidor da igreja, chamado o que, gente? Quem é Saulo? O São Paulo, o estado São Paulo, o time São Paulo, São Paulo, que a gente fala, Pedro e Paulo, né? Olha aí, quem era Paulo? Era um cara chamado Saulo, que perseguia a igreja. Aí depois essa já é outra história. Pegaram o manto, por que o judeu anda com aquele manto, né? Igual Jesus, anda com aquelas vestes, coloca aquele manto, que aquele manto eles consideram como a dignidade deles. Hoje nas forças armadas, nas forças de segurança, policiais, quando o cara ele é expulso, ele veste a roupa de gala e ele coloca suas insígnias. Quando ele é expulso de uma corporação, o comandante chega lá, arranca as medalhas, arranca as insígnias, arranca a autoridade dele, pega o distintivo,
toma tudo. Era isso que os judeus faziam. Então, quando ele andava com aquela túnica, quando ele andava com aquela roupa, aí quando eles iam ser mortos por indignidade, como que fosse, eles eram arrancados. Eles tiraram a túnica de Estevão e lançaram nos pés de Saulo. Toma esse lixo. Pegaram e jogaram. Olha o que fizeram com Estevão. E depois diz o versículo 59, apedrejavam Estevão, que blasfemava e xingava seus acusadores. É isso, gente? Olha quem tem o espírito. Não é apenas você falar off the king, the power, the man or the best. Não é isso. Quem tem o espírito é aquele que aceita a pedrada, está levando pedrada e vai dando glória a Deus, amado. Esse é quem tem o Espírito Santo mesmo. Ele está apanhando, ele está sofrendo, mas ele está dando glória a Deus. Ele chegou e ofereceu o Espírito ao Cristo que ele estava vendo na sua glória. Versículo próximo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor. Gente, isso aqui é duro demais, é pesado demais, é forte demais. As últimas palavras de Estevão foi: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, o que aconteceu com ele? Morreu. Sabe o que me chamou a atenção aqui para a gente terminar? Um discípulo de Jesus segue a vida como a de Jesus, a do seu mestre. Né? Quando você olha para a Igreja Universal do Reino de Deus, todo mundo não fala assim também, Ana? Amém, irmão? Amém? Você pode ir na Igreja Universal de Angola, dos Estados Unidos, da abolição, em Cabo Frio, todos eles têm a mesma entonação, a mesma forma de pegar o microfone. É ou não é, pessoal? Amém, irmão? Amém, pessoal? Você vê neles o seu mestre. Você vê neles, todos eles falam iguaizinhos. E não é só na igreja não, porque eu já conversei com pastores em outros lugares, e eles falam, todos têm a mesma entonação, a mesma voz, o mesmo jeito de andar e o mesmo jeito de pegar o microfone, porque eles são treinados a seguir o seu mestre. Estevão aqui, ele estava fazendo a mesma coisa que o seu mestre. Sabe por quê? Porque quando Jesus quando Jesus foi crucificado, ele foi um dos que viu. Quem foi que falou isso aqui? Senhor, não lhes impustes este pecado antes de morrer. Quem falou isso? Quem falou isso, amados? Ele fez igualzinho. Ele viu Jesus na cruz. Ele viu Jesus morrer na cruz. E quando Jesus estava entregando o seu espírito, as últimas palavras dele, você veja as duas, porque Jesus falou a mesma coisa, né? Pai, eu lhe entrego o meu espírito. Mas antes ele falou: não imputes a eles deste pecado, porque não sabem o que fazem. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele fez a mesma coisa que o seu mestre. Ele falou: recebe meu espírito e não imputes a eles este pecado. Gente, eu termino dizendo uma coisa: se você é de Deus, siga os exemplos de Deus. Não perca seu rosto de anjo diante do que você é perseguido, diante do que você é afrontado, das pedradas que você leva. Sabe o que me chamou a atenção? Sabe o que me chamou a atenção aqui, Agis? É que eu li esse texto, cara. Eu não vi um versículo, irmão Antônio, dizendo que Estevão falou um ai. Estevão não falou um ai. Quando a pessoa morre em apedrejamento, é uma das piores mortes que pode imaginar. Porque a pessoa morre com esmagamento de crânio, porque a última, alguém vem com um pedaço, um bloco de concreto, ou o que é que seja, e joga sobre a cabeça da pessoa. O apedrejamento é assim. Ele, quando estava sendo apedrejado, ele viu o pescoço dele abrir, ele viu a orelha dele descer, ele viu os dentes dele se quebrar, ele viu a cabeça dele abrir, de repente alguma parte, uma pedra pegou nos seus olhos, ele morreu de apedrejamento. Ele não disse um ai. Ele viu tudo isso, o sangue descendo no seu corpo, mas o rosto de anjo nele permaneceu. Porque assim é a vida de quem tem Cristo. Pode passar o que for, passar pela situação mais difícil, mas ele mantém a sua integridade, ele é como seu mestre.
E eu termino dizendo, amado, não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas sair daqui, siga as pegadas do Mestre. Ele foi o primeiro cristão a morrer, foi a primeira pessoa a morrer depois de Cristo na cruz. Jesus morreu, ele foi o primeiro a morrer como cristão. Amados, hoje, não sei se a gente morre literalmente perdendo uma vida, né? Nós aqui no nosso país, lá fora morre, mas nós aqui, mas não interessa se estão lhe tacando pedra, se estão fazendo aquilo que tem te machucado. Continue olhando para os céus e que você veja a glória de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Louve a Ele com palmas, com alegria. O nosso Deus é fiel. Assim seja, assim disse